Fala, meu querido, quero compartilhar com você um devocional. O Deus que multiplica o pouco, o Deus que pode multiplicar. Eu quero compartilhar, fazer um comparativo do Evangelho de Mateus e o Evangelho de João, aonde nos narra uma passagem muito interessante, muito linda, aonde Jesus ele vê uma grande multidão faminta, precisando de comida, precisando alimentar o seu físico, e ele se depara com a situação, uma grande multidão. E ele pede para os seus discípulos em Mateus para que providenciasse aquilo que iria alimentar a multidão. E os discípulos, talvez incrédulos ou vendo um pouco, não vendo o muito que está nas suas frentes, que é o Senhor, eles falam: Senhor, nós temos somente 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixes para alimentar essa multidão toda não vai dar. E Jesus chama: tragam o que vocês têm. Levanta aos céus, agradece a Deus e multiplica, né? E uma multidão ela é alimentada e diz que sobrou ainda, né? Então Jesus mostrando a graça e o poder que existe quando confiamos no Senhor, quando entregamos o pouco nós temos, nossa pouca fé, pouca dedicação, muitas vezes entregamos o pouco nós temos, nosso pouco talento, ele transforma em muitas coisas. Isso é muito interessante que no Evangelho de João também narra também a multiplicação, onde também Jesus está saindo do mar da Galileia ali, chega e ele enxerga a multidão e olha com olhos de compaixão para aquela multidão. E ele vê que sim, que pode transformar o pouco em muito. Ele fala para Felipe: Felipe, o que tu acha, Felipe? Ele diz: não tem como, Senhor. Nós, mesmo que nós trabalhássemos aqui a noite toda, não teria como ter recursos para alimentar. E daí André vê o menino, chama o menino e diz: olha, tem um menininho aqui. Também está com 5 pães e alguns peixinhos ali. E Jesus chama ele novamente, agradece, dá graças a Deus pelo alimento e multiplica, e uma multidão é alimentada, né? Então isso só nos mostra que antes do milagre acontecer, a gente tem que ser grato pelo pouco que nós temos hoje. Talvez o pouco que você tem hoje, nos olhos dos teus olhos seja um pouco, nos olhos de pessoas seja um pouco, mas nos olhos de Deus pode se transformar em muito. Talvez o pouco que você está caminhando com Deus, Ele vai te dar graça e vai te fortalecer para que você possa multiplicar a graça, multiplicar amor, multiplicar a palavra de Deus. Talvez você esteja caminhando com Jesus hoje e tem pouco, conheça pouco da palavra, mas se você continuar sendo grato ao Senhor, Ele quer te usar para alimentar a multidão. E a multidão está à nossa volta, existe uma multidão faminta que precisa de comida, mas não somente a comida física, mas a comida espiritual. E Jesus fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, se você tem esse pão para compartilhar, meu querido, compartilhe ele, porque mesmo sendo pouco, muitas vezes, o que você pensa que é pouco, às vezes uma palavra, às vezes uma direção, uma oração, você pode achar que é pouco, mas pode impactar uma multidão. Então, continue trabalhando, continue agradecendo, continue servindo ao Senhor, continue multiplicando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Que Deus te abençoe. Tamo junto, um grande abraço. E Deus multiplique muitas coisas na sua vida, principalmente a tua fé. Multiplique o teu amor, a tua vontade de buscar o Senhor. Deixa Deus multiplicar isso dentro do teu coração, para que você possa viver a abundância e o milagre da multiplicação do Senhor na sua vida. Amém? Deus te abençoe.